Graças a paz, meus irmãos. Vamos estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, no verso 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se há algo que nós temos que colocar em prática hoje, mais do que nunca, é a fé. Nós estamos vivendo um período da nossa história a nível mundial que ninguém poderia dizer que iria acontecer. Pelo menos nós não poderíamos, pelo menos na minha mente, nunca passou tal coisa. Hoje eu estava conversando inclusive com amigos e eles falaram, chegaram para mim: pastor, eu só poderia imaginar que isso aconteceria esse ano, que tal coisa um dia poderia vir a acontecer. Confesso para vocês que não. A gente vê isso em filmes, em séries, a gente vê isso na ficção, mas nunca de forma real. Mas isso é uma prova, irmãos, que a nossa fé ela tem que ser colocada em prática. Uma fé firmada quando tudo vai bem é fácil. Uma fé firmada quando você está empregado, você está com dinheiro no bolso, quando a sua saúde está em perfeito estado, quando você está empregado e a família está sendo debaixo de um cuidado, vamos dizer assim, financeiro. Tudo isso é muito bom, isso é fácil a gente dizer que tem fé. Mas a nossa fé tem que ser colocada em prática na hora da crise, na hora do que vem a dificuldade, na hora que surge o problema. E se há um momento da nossa história hoje que temos que colocar em prática a fé, é nos dias de hoje. Só que eu não posso colocar em prática uma fé no nada, no acaso, uma esperança sem fundamento. Por isso que o autor aos Hebreus, ele dá essa definição de fé, e é o único lugar na Bíblia que nós encontramos uma definição de fé. Ele começa a dizer que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus, nas promessas que o Senhor fez para nós. Eu não tenho que estar firmado na promessa que o apóstolo disse. Quando eu digo apóstolo, não apóstolo bíblico. Eu estou falando de homens que muitas vezes aparecem na mídia, na televisão, e começam a dar ensinamentos que fogem aos ensinamentos bíblicos. Pastores que aparentemente estão ensinando coisas lindas e maravilhosas, mas que fogem do contexto teológico. Então a fé bem firmada, ela tem que estar bem firmada na palavra, na teologia bíblica. E quando eu entendo a Bíblia de forma coerente, segundo ela nos ensina, eu não fico no mundo do imaginário, eu fico bem firmado. Por isso que a fé é um firme fundamento. E onde nós estamos bem firmados? Nas promessas do Senhor. A Bíblia nos fala que o Senhor estaria conosco todos os dias. Aliás, foi a promessa do próprio Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não estou sozinho passando por essa pandemia, por essa adversidade, por esse caos. Eu tenho que entender que a boa mão do Senhor continua sobre a minha vida. A segunda coisa que nós temos que entender, que o texto diz assim: é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu vejo pela fé a ação de Deus. Eu posso não estar vendo agora, parece que à nossa frente está um caos, mas eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que o mundo ele pode aparentemente estar de ponta cabeça, mas Deus está no controle da história. Deus sabe o que faz. Deus entende e age segundo seus propósitos, segundo seus planos. Não adianta eu conhecer, meus queridos, somente a palavra de Deus, mas sem estar bem fundamentado na minha fé. A Bíblia fala que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então eu sei que Ele está comigo. Uma outra promessa que Ele nos faz é que o pão nosso de cada dia, Ele nos daria. Mas antes dele prometer o pão de cada dia, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que entender que a vontade do Senhor tem que prevalecer. E no momento que a vontade do Senhor prevalece sobre a minha vida e sobre a sua vida, o pão nosso de cada dia não vai faltar. Então a fé está bem firmada nas promessas do Senhor, naquilo que Ele promete na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Promessas que o Senhor nos fez e que nós temos que crer. Uma segunda coisa que o texto nos fala, aqui no verso 2, porque pela fé, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, ele não só fala a respeito da fé que está bem firmada,
ele diz que os antigos alcançaram bom testemunho, ou seja, eles creram na promessa do Senhor, eles andaram segundo a direção que o Senhor os dava através da ação do Espírito Santo, e eles alcançaram bom testemunho, ou seja, a fé desses antigos foi confirmada pela ação de Deus na confiança que eles tiveram no Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Hoje nós estamos vivenciando um mundo em caos, um caos. Por exemplo, você olha para o governo federal e está uma guerra. Estamos em guerra, ainda que não aparenta ser uma guerra, mas estamos em guerra. O governo federal está brigando com os governos estaduais estão brigando com o governo federal, as prefeituras, por sua vez, também estão sem saber o que fazer. Nós estamos vendo portas do comércio se fechando, das indústrias, as pessoas perdendo emprego, pessoas sem poder ir e vir. A gente só ouve falar de crise, de caos, de situações adversas, de perseguições, de vizinho entregando vizinho, porque existe uma aglomeração aqui, uma aglomeração ali, as pessoas estão umas entregando às outras. Há uma conspiração, vamos dizer assim, de vizinho contra vizinho. O que eu tenho a ver com o meu vizinho? Não tenho nada a ver, mas as pessoas são umas vigiando as outras e querendo, me desculpe, mas parece que está querendo mal sobre a vida dos outros. Há um caos hoje social e as pessoas não estão se dando conta disto. Satanás está agindo na mente das pessoas e é nessa hora que eu tenho que ter a mente de Cristo, o coração voltado pelo Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, firmado, ter uma fé bem firmada nas Escrituras. Porque o texto diz, a fé é o firme fundamento, fundamentado em quê? Na promessa de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Ele falou que estaria conosco todos os dias, que cuidaria de nós, que o pão nosso de cada dia nos daria, que sustentaria cada um de nós. Mas quando Ele promete isto, eu tenho que estar confiado nele, e não confiado em achismos, não confiado em promessas humanas, em coisas absurdas, tipo, eu determino, eu decreto, eu tomo posse. Ou então, investir o seu dinheiro naquilo que são promessas falácias, que Deus nunca prometeu. Como tem um vídeo aí circulando na internet de um determinado apóstolo, dizendo que se você comprar um caroço de feijão e plantar, você vai ter sua casa abençoada. Basta você dar uma oferta lá de, quem sabe, de R$1.000, você pode comprar por 1.000, você investe 500, você investe 200, ou você investe 100. E você compra esse caroço de feijão e você vai ter a casa abençoada. Isso é um absurdo. Isso é macumba gospel. E tem muita gente investindo seu tempo, seu dinheiro, o dinheiro suado, que hoje até temos que evitar gastar para não termos problemas futuros, porque a situação vai se tornar, eu creio que vai se tornar pior ainda, se Deus não intervir. Mas é nessa hora que eu tenho que confiar que o Senhor há de nos sustentar, há de nos guardar, há de abençoar o seu povo. Igrejas fechadas. Igrejas, quem poderia imaginar que as igrejas estariam fechadas, que nós teríamos dificuldade até mesmo para cultuar? Ou quem está cultuando, muitas vezes estão fechando a porta para que não haja um entreguismo que estamos vivenciando hoje. Então, irmãos, nós temos que entender que a fé é o firme fundamento, tem que estar bem firmado no Senhor. Eu não tenho que ter medo, eu tenho que estar confiado, eu tenho que ser prudente, eu não posso sair de qualquer maneira, agindo de qualquer forma. O vírus é uma realidade, a morte é uma realidade. A situação está diante de nós para vermos. Agora, firmados no Senhor. Uma outra coisa que o texto nos fala aqui, que quem tem fé, ele tem que acreditar que o Senhor é poderoso. Porque o texto no verso 3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Se Ele é poderoso para criar do nada todas as coisas, então eu posso crer que Ele vai sustentar a minha casa, vai guardar o meu lar, vai guardar minha família, vai guardar, de alguma forma, ainda que eu não entenda como, a minha vida. Deus, meus irmãos, é aquele que age de forma surpreendente. Se nós estamos vivendo um período e precisamos viver um período de grandes milagres, nós estamos agora vivenciando esse período. A gente lê, por exemplo, a história de Elias, que foi um período de seca, mas ao mesmo tempo, quando ele ora, a chuva cai, há um poder maravilhoso do Senhor.
dando prosperidade. Quando nós lemos a história de Eliseu, também o sucessor de Elias, operando grandes milagres. Quando nós lemos o Jesus e os apóstolos operando grandes milagres, nós estamos vivendo uma época que precisamos da intervenção divina. E eu creio que muitas pessoas hão de ver grandes milagres. Mas quem vai ver os grandes milagres? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão firmados na sua palavra, aqueles que vivem pela fé. Não numa fé em objetos consagrados, mas bem firmados na palavra e na promessa do Senhor. Uma boa teologia me faz ver que Deus está no controle, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada acontece em que não seja da vontade do Senhor e que há um propósito maior diante de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo um caos, estamos em guerra, mas é nessa hora que o Deus de paz, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração. Essa paz que excede, que procede do Senhor, do Espírito Santo, é que guarda nossas vidas. Só que nós temos que entender uma coisa, que essa fé bem firmada, nós vamos ver grandes milagres, mas isso não impede nós termos problemas dentro da nossa casa. Porque no verso 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Aqui nós encontramos o Senhor, através do Espírito Santo, inspirando o autor aos Hebreus, ele começa a falar que a fé, ela não impede e não impediu de Abel morrer, porque era um homem fiel ao Senhor. A crise pode se estender para dentro da nossa casa através de um mau relacionamento. Porque você é crente em Jesus, porque você é firme no Senhor, porque você confia em Deus, talvez você tenha dificuldade de relacionamento dentro da sua casa, porque pessoas que não creem em Deus vão te perseguir, vão de alguma forma, vão te ridicularizar. Mas isso é a promessa do Senhor. Deus nunca disse que isso não iria acontecer. Pelo contrário, quando ele escreve lá em Mateus capítulo 10, quando o autor escreve, Mateus escrevendo lá em Mateus 10, a partir do 10 em diante, quando ele começa a falar das perseguições, das dificuldades que os crentes sofreriam, ele começa a dizer que a perseguição começaria dentro da nossa casa, que nós teríamos dificuldade de convivência, porque o mal iria se incendiar dentro do nosso lar. Nós seríamos perseguidos pelos nossos próprios irmãos carnais, por familiares. Então aqui nós encontramos e devemos entender que a fé ela não me impede de passar por lutas. Pelo contrário, eu vou encontrar a luta. Só que pela fé, Abel, mesmo assim, ele ofereceu o melhor sacrifício. Ele deu um bom testemunho. Na hora de nós rompermos com Deus, na hora de nós nos achegarmos a Ele. Ainda que com isso venhamos sofrer perseguições e adversidades. A segunda coisa que o texto nos fala, que a fé ela não me impede também de ser arrancado dessa vida. De sair de cena, vamos dizer assim. A Bíblia nos fala, no verso 5, que Enoque foi transladado para não ver a morte. Eu creio que Enoque foi transladado, mas eu creio também que nós podemos ser transladados para a presença do Senhor para não vermos a morte. Mas qual a morte? A morte que tem assolado o mundo hoje, da incredulidade, do pecado, do caos. Às vezes a morte nos leva. Podemos ser levados a qualquer momento. Mas a questão não é como nós vamos morrer, é como nós temos vivido. Muitas pessoas estão com medo da morte, quando deveriam ter medo do pecado, medo de uma vida longe de Deus, medo de viver uma vida sem compromisso com o Senhor. Nós temos visto um evangelho hoje que tem sido pregado que, infelizmente, não é um evangelho bíblico. É um evangelho que tem levado as pessoas ao engano, ao engodo. E é nessa hora da crise que eles estão vendo que a fé que eles tinham, ou que foi ensinada, não tem muita firmeza. É como uma casa construída sobre a areia. Agora vem a chuva, agora vem o vento, agora vem a tempestade. Aquela casa que está bem firmada nas escrituras sagradas, essa pode ter certeza, vai passar por tudo isso, mas vai permanecer de pé. Agora uma casa que não está bem firmada, que teve uma fé que foi ensinada de forma contrária às escrituras, quando vier o vento, quando vier a chuva, essa casa certamente vai cair. Então nós temos que tomar muito cuidado em quem nós temos firmado a nossa confiança. A dificuldade vem da nossa casa, a morte pode nos alcançar, mas tem uma terceira coisa. No verso 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca.
A terceira coisa que nós temos que entender é que a fé, ela faz com que a nossa casa seja alcançada, abençoada, fortalecida e edificada. No período que não havia chuva, Noé construiu uma arca. No período que ainda não havia chuva, Noé estava preparando um esconderijo, um refúgio para sua família. A fé, ela me leva a tomar decisões, ainda que absurdas, aos olhos de muito. Mas é essa fé que vai me levar a ver o agir de Deus dentro da minha casa. Aqui nós vemos o Senhor cuidando da vida de Noé, falando com ele algo absurdo aos olhos dos de fora, mas dando uma convicção no seu coração. Então nós hoje temos que colocar essa fé em prática, porque o verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Tem muita gente hoje vivendo uma vida sem fé, sem esperança. O desespero está batendo, a insegurança está tocando de forma forte no coração das pessoas. Então não adianta, meus irmãos, eu dizer que eu acredito no poder de Deus e duvido do agir dele na hora que eu mais preciso. Aqui nós temos que agir como Abraão, porque no verso 8 diz: pela fé Abraão, chamado, obedeceu, indo para o lugar que haveria de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A fé também me leva a tomar posicionamento, a agir. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós nos movemos segundo a direção dele. Esse é o momento que nós temos que tomar decisões, posicionamentos. Nós temos que saber se devemos ficar em tal lugar ou ir para outro. Nós hoje, literalmente, estamos vivendo como Abraão, andando muitas vezes como peregrinos, mas sabendo que eu não sei o caminho, mas aquele que me chamou sabe o caminho, porque diz o verso, no finalzinho do verso diz: e saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ia, mas o Senhor estava guiando. E nós temos que ser guiados pelo Senhor. E como o Senhor nos guia? Pela sua palavra, aplicando a sua palavra no nosso coração através do Espírito Santo. Eu tenho que viver pela fé, crendo na intervenção divina, crendo que a interferência dele na história muda toda a história, muda todas as coisas. Nada acontece por acaso. Esse vírus que hoje está atingindo o mundo, de alguma forma Deus permitiu. Por que ele permitiu? Para que o nome dele seja exaltado. Agora, onde ele será exaltado, onde será glorificado, e de que forma nós veremos tantos sinais e maravilhas? Na nossa vida, nós que cremos na ação e na intervenção de Deus no nosso coração todos os dias. Por isso que Abraão ele sai. E no verso 9 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele saiu sem rumo, aparentemente, mas o Senhor estava o guardando, o Senhor o livrou, o Senhor o sustentou, o Senhor deu a ele direção. Nós estamos hoje literalmente dependendo de uma intervenção divina na nossa vida, na nossa casa e, por que não dizer, no mundo. Por isso nós temos que viver pela fé. Não a fé no nada, não a fé em promessas vazias, mas promessas da palavra. Por isso que eu quero convidar você a ler a Bíblia, a confiar no Senhor, a se posicionar de forma coerente na presença do Senhor. Não temos que sair fazendo um monte de coisa guiado pela nossa vontade, pelos nossos achismos, mas na direção do Espírito Santo. Não fazendo algo que a Bíblia não nos dá a direção, mas naquilo que o Espírito Santo, aplicando a palavra no nosso coração, devemos fazer. Se estamos dependendo de grandes milagres, você pode ter certeza que nós vamos vivê-los. E nós estamos vivendo uma época de grandes milagres. Ainda que a gente veja tanta gente hoje fechando suas portas, falindo, mas pela oração da igreja, pela oração do povo de Deus, pela forma como nós nos colocamos diante do Senhor, você pode ter certeza, o Senhor vai intervir neste país, vai intervir no mundo, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Mas enquanto isso não acontece da forma como nós estamos esperando, nós vamos viver pela fé, sendo sustentados pelo Senhor. Que Deus possa acalmar seu coração, confortar seu coração e trazer ao coração alento, paz e esperança. Creia no Senhor. Por isso, o autor aos Hebreus diz: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós temos que esperar no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E o mais, como diz o próprio autor, Ele fará. Espera no Senhor. Confie nele.
Abraão esperou no Senhor. Abraão confiou no Senhor. Quando Abraão foi oferecer seu filho, Isaque pergunta: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: o Senhor proverá. Pode ter certeza, o Senhor vai prover tudo na sua vida, na sua casa. Se você confiar no Senhor, se você esperar nele. Faça o que você tem que fazer como um homem natural, observando tudo aquilo que o governo determina, mas sabendo que a nossa segurança, a nossa fé está firmada em Deus e não em homens. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te sustentar, que Deus possa te manter de pé na presença dele, firme e forte, e vendo grandes milagres acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.